Vamos para alguns disclaimers, né? Primeiro, eu não sou monitor. Então, assim, o que eu vou passar para vocês é um pouco do que eu vejo de uma ferramenta específica. Então, assim, como todo mundo aqui já está na ferramenta acho que há um tempo, vocês sabem que a gente não usa muito o padrão setup para as coisas. Tudo é um conjunto de análise que a gente faz. Então, assim, o Leme é uma ferramenta que, para mim, me facilitou a vida, tanto na B3 quanto no americano. Quando eu fui para o americano, né, que não tem tanto tempo assim, deve ter uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, não tinha Leme. Mas por ter feito tanto Leme na B3, eu consegui identificar algumas coisas, tá? Mas o mais importante, que pelo menos no dia de hoje, que a gente tem que tá conversando, batendo esse papo aqui, é para eu tentar passar para vocês um pouco do que eu vejo da ferramenta. Eu não vou passar operacional, não existe isso, tá? Tem análise da ferramenta, setup, essas coisas não existem, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês como eu enxergo que o Leme trabalha, tá? Então, assim, de uma maneira geral, eu tenho duas telas. Na primeira tela, eu uso FMap, que não está aqui porque não é o caso, né? O escopo não é esse para hoje. Em uma outra oportunidade, se quiser, eu até mostro o conjunto todo completo para vocês, tá? E como eu falei no começo, não é o Leme que vai tirar a dificuldade de alguém. O que tira a dificuldade da gente nas ferramentas é o conjunto. É você ter mapa, né? Que é o que a gente para saber onde você está. É saber o micro, o que está acontecendo, tá? Aí no micro você tem algumas ferramentas que podem ajudar. Você tem fluxo, que é o que diz mais ou menos a direção que o mercado pode tomar. E no final, a gente tem os times de entrada. Então lá na B3, lá no Profit, tem muita ferramenta. E tem algumas ferramentas, ferramenta de time de entrada. Então normalmente você tem uma noção de mapa. Por exemplo, ninguém vai querer, assim, em condições normais, querer comprar topo, comprar um S4, um S5. É um cenário muito específico. E nem vender fundo. Então se você tem noção do mapa onde você está, você pode ir para o micro, entendeu? Aí tem algumas ferramentas de micro que a gente olha. Tem gente que olha, tem gente que não olha. Eu olho. Então, assim, é uma forma como eu enxergo o mercado que me ajuda a, dependendo do mapa que está, eu consigo identificar aonde que, na microestrutura que está sendo montada, se é o momento correto de entrar. Só que daí, montou o mapa, montou o macro do mercado, montou o micro do mercado. É para entrar? Porque deu uma divergência? Não. A gente vai olhar o quê? Fluxo. E fluxo a gente olha normalmente aonde? FPLM, VX, entendeu? Tem umas pessoas que olhavam antigamente DX, tá? Eu não sei se ainda olham. Aí, quando o fluxo está dizendo que o fluxo que você quer fazer uma compra, uma venda a favor, aí a gente às vezes tem um time de entrada. Por isso que algumas vezes a gente entra numa operação, o mercado vai lá, estopa a gente, e vai na direção, a gente fica, caramba, só foi me estopar e não sei o quê. Por quê? Porque o time deu ainda não está preciso, tá? Então eu me especializei em time de entrada, tá? E lá na B3, quando eu comecei a usar o Leme, isso que me faltava. Então eu tinha uma noção de mapa, de macro, tinha uma noção de micro, só que algumas vezes, quando eu entrava numa operação, onde que eu olhava tanto o FPLM como o VX, tinha uma divergência, o preço ia lá, me tirava e ficava com receita de entrar de novo, eu perdi o trade. Então, assim, de uma maneira geral, usando as ferramentas, eu sempre tive uma noção de boa do mercado. O time me incomodava bastante. Aí, conversando com um monte de gente, perguntando para os monitores, o pessoal falou, Felipe, dá uma olhada no Leme. Quando o Leme apareceu, eu comecei a identificar algumas coisas no Leme. Tá? Então, o Leme, hoje em dia, desde a época que ele foi criado, a ideia do Fernão, ele é uma ferramenta de time de entrada. Então, no dia todo, quando eu começar a mostrar o que é o Leme, o que é a entrada, cara, ele dá muita entrada. Bastante entrada. Então, assim, é tanta entrada que se a gente pegar um dia normal de pregão, no americano, hoje em dia não sei como está B3, vai dar mais de 200 entradas. Só que é aquilo. Se a pessoa não tiver filtrar desde o início, mapa, macro, micro, fluxo e a hora de entrar, a pessoa entra um monte. E daí tem Leme que vai dar bom, tem Leme que vai dar ruim. E a pessoa às vezes pergunta, Felipe, por que aqui não deu certo? Aí quando eu bato o olho por estar treinado, eu falo, por causa disso, por causa daquilo. Ah, não tinha reparado. Por quê? Porque a pessoa às vezes quer acelerar um pouco o processo. Então ela acha que uma ferramenta só vai fazer com que ela tenha consistência. E o que eu sempre falo para todo mundo quando eu converso sobre isso, se eu tenho uma certa consistência, é porque é o conjunto da obra onde que teve a cereja do bolo, que foi o Leme. Então o Leme, para mim, me deu time de entrada, inclusive no americano, tá? Então, mas o Leme é uma ferramenta de time de entrada. Mas ela vê, basicamente, duas coisas importantes. Isso, assim, o que eu estou passando para vocês, 90% é o que o Fernão ensinou para a gente na época, tá? Então tem duas coisas que são muito importantes no Leme, que ele vai fazer. Ele vai ver para a gente escassez do movimento e absorção, tá? Normalmente o mercado ele se move por agressão. Então, se o preço vai subir ou vai descer, alguém tomou iniciativa, já agrediu o mercado. Então, se o mercado sobe, por algum motivo, agressão.
Só que o mercado, muitas vezes, ele vai chegar numa barreira natural que tem. Uma barreirinha natural. Essa barreira é um excesso de quê, normalmente? É um excesso de lote na ponta contrária. Se o mercado está subindo, é um excesso de venda. Se o mercado está caindo, é um excesso de compra. Isso tanto pode ser uma pessoa posicionada na absorção, é um player que não quer que o mercado suba, porque ele vai tomar prejuízo, ou é o próprio player que está fazendo o mercado subir e ele vai justamente realizar naquela região. E depois disso ele segue o movimento. Então, normalmente, em condições normais, o preço vai subir, vai encontrar sempre uma resistência, que o preço não vai subir assim eternamente, nem cair eternamente. Em Nasdaq, pelo menos, acontece muitas vezes do preço realmente andar bastante. Mas ele nunca vai cair reto. Sempre vai ter uma realização ou uma proteção. Então, essa barreira, né, no fluxo, a gente chamava de absorção. Alguém que está absorvendo aquilo ali. Mas como eu falei, não dá para saber se é o cara que está realizando para continuar subindo ou se é algum player que vai defender. Mas é uma barreira. E justamente nessa posição que só vão ter duas opções. Ou o preço ele vai pegar e vai subir, ou ele pegar e vai cair. Tá? Então a absorção, para mim, que estou já há um tempinho na ferramenta, é onde que eu me baseio em cima da minha leitura. Então, basicamente, se a pessoa me pergunta, Felipe, o que você mais vê no mercado? Absorção. Eu sempre vou bater o olho em absorção. Meu olho está treinado para absorção. A maneira como eu opero é em cima de absorção. Tá? Então, eu tenho que observar a absorção. Então, a ferramenta em si, ela vai mostrar para mim justamente as duas coisas. O preço está subindo. Se ele está subindo, vai chegar uma hora que ele vai cansar. E vai ter o quê? A escassez do movimento. O que é a escassez do movimento? Imagina que, sei lá, a Turbid está tomando 1.000 e 1.000 lotes e daqui a pouco tem uma queda brusca. Já não é 1.000, é 100. Então, assim, a ferramenta ela consegue ver essa diferença de preço para identificar que o comprador já não tem tanto interesse em subir. Por algum motivo deu uma parada. Ou por algum motivo, na queda, ele parou de bater. Então, algo aconteceu. Agora, para o mercado se movimentar, seja para cima ou para baixo, a escassez ela não tem consequência. É justamente só que ele parou de fazer aquele movimento. Mas ele não move o preço. Agora, a absorção, ela pode mover preço. Tá? Pode por quê? Como eu falei, quando a gente tem absorção, pode ser o próprio player que está vendendo, realizando alto, tá? Se é uma compra, ele começa a vender e posiciona. E começa a ter venda, o preço não passa. Acabou de realizar o que ele precisa, mas ele continua com a urgência, mercado para cima ainda. Por isso que tem absorção, que bate, realiza e o preço sobe. E tem absorção, que por algum motivo bate, o cara renova, e o próprio mercado faz o quê? Agora não é momento de subir. Pega e desce. Então, a escassez não tem consequência no movimento, mas a absorção para mim tem, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para passar. Aí vocês falam, tá, Felipe, mas como que a gente vê isso na ferramenta em si, tá? Então, vamos lá. A ferramenta, ela tem basicamente 4 cores. A gente vai ter a linha, a barra amarela, uma barra vermelha, uma barrinha azul, e tem 2 barras que eu comentei com o Fernão, tem uma de mensagem hoje para ele, que não estão aparecendo, tá? Que é uma barra rosa e uma barra verdinha, tá? Mas o que é importante para entender o que é o leme? Então, o leme, de uma forma geral, é mais ou menos essa figurinha que ele está fazendo aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem uma sequência de azul, depois vem uma barra amarela. Ou uma sequência de vermelho, e teoricamente deveria vir uma barra amarela. Nesse caso aqui, a ferramenta não conseguiu colocar cor. Mas pela estrutura que ele está montando, que é justamente depois de uma sequência de azul no máximo da ferramenta, que é o mais 12, o primeiro boxe contra que ele for dar é uma tentativa de absorção. Da mesma forma, na compra, o preço está caindo. O primeiro boxe contra ao movimento que ele vai dar é uma tentativa de absorção. Mas só lembrando de um detalhe, a barra amarela ela representa a escassez do movimento. O preço cansou de subir. Aqui, cansou de subir. E quando o preço está caindo, essa barrinha que eu coloquei aqui, que está cinza, que deveria ser amarela, ela é uma escassez do movimento. Tá, mas aonde que está a absorção, Felipe? Está aqui no post-it. Vocês podem ver que aqui a gente tem um kit. Então é o kit que eu procuro para tentar identificar a possibilidade de uma defesa. Uma sequência de vermelho ou uma sequência de azul, aonde que vai ter uma barra de escassez e um post-it de absorção. Na compra. Na venda, uma barra de escassez, um post-it de absorção. Nesse momento, levando em consideração mapa, que é o macro, micro, que é o fluxo que está a favor ou não, eu posso pensar em fazer uma operação nesse caso. Tá? Então isso representa uma tentativa de inversão do movimento. Vai inverter? Aí que o próprio leme, junto com as outras ferramentas, podem me dar uma noção se vai ter essa defesa ou não. Tá?
Então, assim, eu acho que a parte do porquê que o preço se move, o porquê que a escassez não move preço, porquê que a possibilidade da absorção de mover preço existe, e o que é digamos, o leme que eu observo na ferramenta em si, isso aí ficou tranquilo para todo mundo, né? Ficou sim. Beleza, então, vamos lá. Então, agora, vocês podem reparar que aqui nesse intervalo, a gente tem um leme aqui, tem outro leme aqui, tem outro leme aqui, tem outro leme aqui, e por aí vai. Eu vou marcar todos os lemes para vocês darem uma olhada. Aqui, aqui e aqui. Então, nesse intervalo aí de mais ou menos 1h30 da tarde até, vou arredondar ali 2 horas da tarde, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações. 9 possibilidades de inversão de movimento. E se a gente fosse calcular aqui, a gente teria, um exemplo, isso aqui, as minhas parciais é um box, fez mais que um box aqui. Então aqui eu teria uma parcial, aqui eu teria um gain, aqui eu teria outro gain, aqui eu teria outro gain, aqui teria me dado gain, aqui teria me dado parcial e aqui teria me dado parcial. Então se eu fosse ver stop mesmo, se fosse entrar seco, seria esse cara aqui, esse cara aqui. Então vocês podem falar assim, caramba, funciona muito, não sei o quê. Sim, só que a gente pegou um mercado nesse momento que aconteceu isso. Só que algumas vezes, no mercado muito direcional, ele vai ficar dando esse padrão de entrada aqui, ó. Aí você entra, esse padrão de entrada aqui. Aí você entra, toma um pin stop. Aí, pô, não funciona. Aí dá outro desse, você entra, toma outro stop. Daqui a pouco a gente puxa o gráfico num direcional, vocês vão ver. Aí dá outro, vai e entra e toma um stop. Por quê? Porque o leme, ele não é a ferramenta sozinha que tem que dizer se você tem que entrar ou não. E isso, o Fernando está trabalhando nisso, acho que já tem um bom tempo, naquela ferramenta única para todo mundo, onde que ele quer chegar. E acredito eu que em algum momento o final, o que vai dizer se realmente é o time, a hora de entrar, é uma ferramenta muito parecida com o leme. Ou então, dentro do cálculo que ele vai fazer, vai estar um cálculo de leme. Porque o leme dá para a gente realmente uma noção de possibilidade de inversão do movimento. Normalmente, qualquer entrada que for dar, na minha leitura, é 50% de chance dele pagar e 50% de chance dele não pagar. Agora, como é que a gente diminui um pouco isso? Como eu falei, é ver mapa, é o macro, ver o micro, ver o fluxo principalmente, tá? Para depois eu pensar em poder entrar. Então, quando penso em entrar em operação, o leme é só o finalzinho. Por quê? Se ele me autoriza a entrar e a sequência vem dizendo que é bom, eu entro. Da mesma forma que, se ele vem dizendo que seria uma boa venda, mas não dá o leme, por exemplo aqui. Aqui deu um box para baixo. Mas não deu leme, então eu não entro. Eu perco a operação? Sim, entendeu? Eu estou falando em relação a leme. Lógico que se eu estou verificando uma divergência com as ferramentas, onde que tem uma divergência de VX, tem uma divergência de MAP, sei lá, é uma venda em S4, e o preço retornou em S4, com o VX em divergência, o FPM e o Shark em divergência, eu vou fazer uma venda por outro motivador, não pelo leme. Agora, se tiver o leme junto, mais fácil ainda, que pelo menos eu vou ter o quê? O ponto de entrada. Então o leme realmente é a ferramenta que valida a entrada ou não. Normalmente, me especializei no leme. Então, normalmente eu opero leme. Deu leme, tá alinhado com as ferramentas, eu entro. Não deu leme, sento na mão e fico esperando. Então, em média, por dia, eu faço poucas operações. Muito poucas operações. Até porque, como eu já comentei com alguns colegas, eu tenho 13 PA. E eu não opero no replicador em todas. Então, assim, eu tenho que operar de uma forma mais tranquila. Mas eu busco o quê? Em média, 2 operações por conta, por PA. Então eu não consigo ficar muito tempo a alongar trade. Eu entro e saio da operação no momento que dá o leme. Olhe outras coisas? Sim. Clico em outras formas de operar, como eu já comentei? Sim. Mas hoje em dia o meu foco é muito no leme. Tá? Então o leme é o time de entrada, onde eu consigo ver fluxo nele, onde eu consigo identificar a absorção, que é o que move. Até porque se a gente for verificar, um exemplo, por que para mim o foco que eu sempre olho é a absorção? Porque nesse kit, como eu falei aqui, que seria leme, aqui, ó, nesse kitzinho aqui, ó, que foi o leme, ou nesse kit aqui que foi o leme, aqui tem leme realmente. Mas o que fez o preço inverter? Para mim, Felipe, é o post-it, que representa a absorção. Aqui é o post-it que representa a absorção. Só que um exemplo, aqui deu post-it. Então, foi uma absorção. Mas deu leme? Não. Então, esse box aqui, eu não faço. Porque para mim ali não tem o conjunto, que é o quê? A agressão, seguido de uma escassez do movimento, da força, da tomada, da batida, dos lotes, e consequentemente o quê? Uma regressão de preço com uma regressão de quê? Justamente de absorção. Tem absorção? Tem. Mas tem escassez?
Não, para mim não tem. Porque a escassez é representada por essa barra aqui. Tá? Essa barrinha aqui também. Então, eu só observo o quê? Leme. Mas como eu falo, se a pessoa pega isso aqui, coloca na tela e ela só quer operar isso aqui, eu não consigo operar somente isso. Por quê? Porque vai dar muita entrada. E fica faltando informação para tomar decisão em relação às outras ferramentas. Tá? Então, eu acho que é uma ferramenta que ajuda na entrada, tira um pouco do viés de ficar clicando o tempo todo, porque enquanto não dá o leme, hoje em dia eu não faço nada. Eu sento na mão e fico esperando. Vai ter a possibilidade de dar um leme, eu vou olhar, como eu falei, o macro, o micro e o fluxo. Tem algo dizendo contra? Não está numa região boa? Eu não faço. Então, exemplo, eu particularmente, entre I1 e S1, eu nem olho. Como a Ju fala, estou lixando unha. Estou lá, né, olhando tela. Não estou nem aí. Chegou numa I2, uma S2, aí eu começo posso dar um pouco de atenção. Eu não gosto muito. Tá? Evito fazer. Tá? Agora, estressou, chegou numa I3, numa I4, numa S3, numa S4, opa, vamos começar a conversar. Agora a gente pode conversar. Então, mas é o meu perfil operacional. Eu só opero extremo. Então eu preciso olhar extremo para verificar que está numa região boa. Aí eu vou procurar uma fraqueza de movimento no VX, no FPLM, aonde que entrou um ciclo comprador no Shark, aonde que ele vai dar o quê? O leme. Deu o leme, vamos junto. Tem stop? Tem. É raro, mas tem stop. Entendeu? Por quê? Porque a gente entra numa operação com probabilidade. Então, as regiões que para mim tem pouca probabilidade, é a região de briga, onde ele pode tanto ir para cima quanto para baixo, eu não faço. E olha que eu sou scalper. Então, meu operacional é entrar pesado, como vocês estão vendo aqui, ó, 6 mini, tá? 6 lotes, aqui, ó, 6 lotes. Eu entro com 6. E eu faço parciais rápidas para sair da operação. Por quê? Porque eu não quero pegar todo esse movimento. Eu quero pegar justamente o quê? Pelo menos aqui uns 2 boxes. Para mim é suficiente. Tá? Se eu tivesse uma conta, poderia fazer. Se tivesse 2 contas, poderia alongar. Mas como eu tenho várias contas, eu tenho que fazer o que realmente? Eu tenho que pegar e justamente entrar e ser rápido da operação. Já viro para outra. Entro, saio da operação. Já viro para outra. Já entro, saio de uma operação. E como dá bastante entradas, eu tenho as entradas boas, que eu considero, as mais ou menos e as ruins. Então as ruins, numa PA, eu nem faço. Numa mais ou menos, depende. Se eu estou para frente, eu posso pensar em fazer. Se eu estou montando ainda patrimônio, o valor do dia, o gain do dia, é só boa. Por quê? Porque é uma PA. E PA está valendo dinheiro. Então, de uma maneira geral, o Leme tem isso. Só que é só isso? Não. A gente tem essas 2 linhas aqui. Tá? Que são linhas de estresse do fluxo, do movimento. Então, qualquer coisa que passa daqui para cima ou passa daqui para baixo, está estressado. Por que quando ele dá um Leme aqui para mim, com o post-it, que é a absorção, para mim é interessante? Porque está demonstrando que o estresse pode ainda subir aqui a barra? Pode, só que agora eu tenho o quê? Alguém absorvendo. Então a tendência é que ele fique daqui para baixo. Tá? Então esse cara para mim é importante. Então eu não faço operação se isso aqui está para cima ou isso aqui está para cima. Eu espero ele me confirmar que ele vai trabalhar aqui dentro aqui, ó, que é um cenário mais controlado, que menos porrada, de menos agressão. Então essa linha aqui para mim é importante. Agora, a gente tem aqui dentro essa linha que fica fazendo curva. Essa linha aqui é a linha de fluxo. Normalmente, ela trabalha aqui dentro. Então, tudo que está dentro dessa linha e dentro dessa linha aqui, que é a linha de fluxo, para mim está em condições normais. Está dando menos porrada, está tendo menos agressão. Ele pode ter uma agressão, como ele começou aqui, a vir até aqui e fazer essa subida? Sim. Só que aqui, assim, pro NQ, não está assim, tendo aquela agressão violenta. Tá? Então, eu procuro trabalhar com as barras aqui dentro e com a linha de fluxo trabalhando aqui dentro. Tá? Lógico que a linha de fluxo ela vai me dar. O verdinho está entrando uma agressão compradora acima do normal. O vermelhinho aqui, rosa, sei lá, isso aqui, está dando uma agressão vendedora mais do que o normal. Quando ela fica fino, rosa, ou fino, verdinho, está tendo agressão? Sim, mas não estão entrando com muita ficha. Tá? É agressão? Sim, mas não está entrando. Agora, quando fica grosso, tanto aqui no rosa quanto no verde, é uma situação que você tem que tomar cuidado. Se você estiver a favor, você pode pensar em conduzir um pouco mais a operação, enquanto estiver grosso. Agora, começou a ficar fino, quem estava naquela direção já não está colocando dinheiro novo, como a gente comentava antigamente. Então, a linha de fluxo tem que estar realmente andando aqui nessa região. Então, ele passou um pouco do 6 aqui, que só foi nesse caso aqui na tela. Eu já começo a ficar observando. Por quê? Porque ele pode querer tomar uma tendência, um direcional. Então, nesse caso aqui, que deu, a linha ficou aqui para baixo e deu um leme, eu posso pensar em fazer? Posso. Só que, tá numa região boa? Tá. Tá tendo no micro, os robôs estão começando a trabalhar, pensando em trabalhar comprado, se for o caso? Sim.
Tá, beleza. E além disso, o fluxo, tá entrando no fluxo ou ainda tá vendedor? Eu tenho que realmente pensar. Agora, o ciclo, que é o mais importante para mim. O ciclo no Shark tá verde na compra? Beleza, posso pensar em fazer. Mas é um trade meia boca. Porque enquanto o ciclo aqui no fluxo não inverter na compra, por mais que ele tenha vindo aqui embaixo, eu fico preocupado. Se der um lane com ele realmente rosinha, eu falo assim, senta na mão e espera, porque não é o bacana. O Paulo perguntou. A linha de ajuda evita stop? Eu não entendi, cara. Ah, a linha ajuda a evitar stop? Você tá falando a linha aqui do essa linha de cima aqui, ou tá falando a linha de fluxo? A do fluxo. Então, esse fluxo aqui, na minha visão, se a gente for comparar com o Shark, ele é um pouco mais rápido. Ele reage mais rápido. Então, antes que o Shark me dê a posição lá, ele vai me dar a informação aqui antes. Então, sim, vamos dar um exemplo aqui, nesse caso aqui que ele rompeu. Se por acaso ele vai dar aqui o leme, eu sei que ele vai dar essa posição, e eu vou entrar comprado aqui, entrei comprado. Eu tenho que olhar justamente o que vai acontecer depois. É como o ciclo do Shark o ciclo de compra no Shark. Se ele está comprado verde no Shark, a princípio ele vai tomar um direcional para frente. Enquanto a linha estiver verde e esses boxes aqui, ó, que são formados, eles não virem para romper a linha, eu posso ficar posicionado. Agora, igual esse caso aqui. Esse box aqui, ele veio para romper. Ele rompeu quem? A linha de fluxo. Aí eu já fico preocupado. O que, que eu não quero? Que ele rompa o quê? A linha de trás. Então aqui é meu limite. Rompeu a linha de fluxo nesse box aqui, isso eu estou falando para vocês assim, se a pessoa quer carregar a operação, como eu falo. Se eu entro posicionado na compra aqui, minha parcial está aqui e minha saída está aqui. Ah, beleza, quero carregar o último lote. Meu stop está aqui embaixo aqui. E eu não mudo. Agora, fez esse box aqui, ó, que está aqui embaixo, aqui em cima, rompeu a linha de fluxo. Já me acendeu um amarelo. Que ele pode querer fazer com que a linha de fluxo desse fique rosa. O que não pode acontecer é romper a linha de trás. Chegou na linha de trás, trabalhou e não rompeu, beleza. Então, a princípio, não deve romper fundo. Tá? Ficou claro aí, Paulo? Então, ó, o Rubão perguntou. Então, eu sempre quando vou operar, fazer as entradas, por exemplo, nesse caso aqui, por algum motivo, eu julgo que está vindo de uma sequência de vermelho, aqui, está vindo uma sequência de vermelho, aqui. O primeiro boxe contra aqui é uma tentativa de absorção. Então, eu sempre vou entrar na cabeça do box. Tá? Então, no tempo que eu opero, no tempo que eu faço, para mim, no meu operacional, na forma como eu opero, eu entro na cabeça do box. Que eu quero justamente, quando ele pegar a minha entrada aqui, ele já me dê as parciais e a saída. Por quê? Porque eu entro mais pesado. Então, esse é um operacional, assim, eu digo assim, a da entrada, do ponto de entrada. Do ponto de entrada, como eu faço parcial e saída rápido, para mim é interessante. Eu não quero que o box venha trabalhar aqui no meio do box. Mas, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Que, inclusive, a gente pode até usar esse daqui. Vocês concordam que aqui deu justamente um leme, né? Então, para mim, é um ponto importante. Agora, todo leme é um ponto importante? Não, porque dá leme que é absorção em tudo que é lugar. Só que, vocês podem reparar que desse box, ele fez essa força até aqui em cima. Demorou, mas fez. Então, exemplo, muitas vezes, e isso é uma coisa que eu observo, vocês podem reparar que se eu pegar do meio do boxe e puxar uma linha para a direita, como esse boxe fez essa força toda, quando ele retorna para fazer um reteste, não rompeu de primeira. Possivelmente, esse rompimento que ele está fazendo aqui para baixo, lá no VX, veio com agressão. Para quê? Para justamente romper um ponto forte de absorção. Então, nesse caso aqui, como eu falo, eu não opero dessa forma. Até porque eu não sei se aqui vai segurar. Mas, se por algum motivo eu estou vendido e eu sei que tem um leme aqui embaixo, aonde ele fez uma força suficiente para andar, existe a possibilidade dele bater naquele ponto e não passar. Estou vindo vendido aqui e aqui tem um leme. Se por acaso é minha primeira parcial, eu nem entro. Nem entro. Agora, se tem um espaço de queda ainda, existe a possibilidade de descer. Então, isso é uma coisa que eu noto no dia a dia no lane, mas eu não opero dessa forma. As minhas entradas, como estou te explicando, são aqui nesse box e no fechamento do box. Tá? Eu não espero reteste, não espero não sei o que. Deu entrada, peguei o trade, ótimo. Deu entrada, ele boletou e foi embora, às vezes acontece. Paciência, vamos para o próximo, até porque dá muita entrada. Felipe, boa tarde. Opa,
dentro dessa questão você falou ele dá o box da entrada nesse 13h40 e 13h40 tem uma 13h40 tem um post-it amarelo, isso aí. É justamente uma entrada dessa que deu a entrada e foi embora, é isso? Isso. Então, bom, se é isso que você está perguntando aqui, deu entrada. Aqui eu entraria aqui, na cabecinha do box. É isso? Isso, aí tá. Aí nessa continuidade aí, ele tá dando aí, no mínimo aí, dependendo do gráfico, é 7, né? Vai dar o quê? 15 pontos? Aqui, entre cada cabecinha aqui. Olá, tu consegue fechar o áudio por enquanto? Bom, silenciei ele aqui rapidinho aqui, mas vamos lá. Então, eu só opero 7R. No 7R. Foi eu não. Tem alguém falando aí sem ser ouvir, Felipe? Eu sei. Foi o polaco que eu vi. Mas eu fechei lá, pra poder explicar. Então, entre cada cabecinha aqui tem 1,75, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai dar, cara, mais ou menos, bota aí uns 8 pontos e meio, mais ou menos, nessa subida aqui. Mais ou menos isso. E essa ferramenta que eu cheguei um pouco atrasado, ela é uma ferramenta que é do Fernão, é sua, como é? Não, todas as ferramentas que a gente usa aqui, tudo é do Fernão. Eu só uso o FPLM, não uso nada mais na tela. Depois eu coloco aqui a tela como eu opero, pra vocês verem no final, mas eu só opero o FPLM, não tem mais nada na tela. Hoje em dia, eu tento entender um pouco de opções, porque eu acho que é uma coisa muito importante no mercado americano. Não só no americano, né, mas no americano principalmente. Mas eu, tipo assim, ela me ajuda a ter noção macro no mercado, mas eu só opero a ferramenta, cara, não olho mais nada, tá? Esse aqui Que é do essa Fernão. daí é a Leme. Não é a FLM, Leme. essa Leme aí que você chama, né? A Leme, né? Isso. Entendeu? Beleza, então? Opa. Tem fila aí de perguntas ou como é? Não, pode fazer aí, cara. Se eu puder ajudar. Não pode sim. Filipão, você falou que só opera no 7R. É Uhum. isso? Sim. E essa, eu também acho que são várias entradas. Quando você vai para um tempo gráfico maior, um renco maior, automaticamente a quantidade de entradas baixa, né? Sim, a princípio sim. Tem que baixar. Você nunca operou num renco maior, tipo da sala, 20R, 18, não, né? Cara, sim, eu já estudei alguns outros rencos, mas pra mim, pelo menos, na forma como eu opero, que sou scalper, eu preciso de um mercado mais consolidado, um mercado mais travado realmente, sem dando muita pancada. Por isso que eu preciso de um renco menor. Até porque, assim, eu uso um stop muito específico que é 5,5. Isso no 7. Por exemplo, por que é 5,5? Porque normalmente fica um pouco acima do box. Então, assim, se eu faço a entrada de venda aqui por algum motivo que seja, teoricamente meu stop tem que estar aqui em cima. É 5,5 pontos, tá? Mas em média é um pouco acima do box. E se eu fosse usar isso no 20, no 25, entendeu? Aí o stop seria muito grande. E com a mão que eu opero, que é 6 lotes, não dá. Não tem condições. A conta não aguenta, entendeu? Na verdade, com uma conta de 50, 6 lotes já está operando muito alavancado. Então você tem que acertar muito, até para você, quando tomar um stop, não sentir tanto, tá? Felipe, no caso da B3, esse Leme, ele fica mais adequado ao dólar ou ao índice? Porque os dois ativos têm comportamento bem diferentes, né? Então, eu nunca fui de operar índice. Então, assim, eu nunca parei para fazer estudo em cima do índice, realmente. Quando eu estava na B3, eu operava dólar, tá? Até é uma coisa meio incongruente, porque, assim, na B3 era dólar. E o dólar eu acho mais técnico. Ele respeita mais os pontos das regiões. Para mim, o índice, como todo mundo fala, é um mini noia. Tá? Então, eu não conseguia operar porque não tinha lógica naquilo para mim. Tô falando para mim, Felipe, tá? Mas, no americano, eu opero o Nasdaq. Aí você fala assim, pô, mas o Nasdaq não tem mais, assim, a característica dele é muito mais parecida com o nosso índice? Sim, mas pelo menos assim, ele respeita tecnicamente mais algumas situações para mim. Então ele é um pouco menos assim arisco do que o nosso índice, tá? Então eu nunca fiz estudo no índice, eu fazia estudo no dólar, eu operava no dólar. Então no meu dia a dia, nas mesas, eu operava contas grandes, eu operava contas de 100 contratos, e eu operava em média com a mão de 30, às vezes 40, em cenário muito específico 50, mas fazendo o quê? Operações dentro do Leme. Quer dizer, o Leme sempre foi meu carro-chefe, dentro do Leme, tá? Agora, pessoal, no campeonato que eu participei da Flood, que eu fiquei em segundo, aquela coisa toda, não foi Leme, foi mapa, tá? Então lá eu fiz um valor financeiro na semana muito alto por causa de mapa, mas era uma situação específica de campeonato. Então assim,
você tinha que fazer financeiro. E o Leme em si, como eu sou scalper, eu pego valores bons por trade no MA? Sim. Então, quando eu pego um gain no Leme, no MA é $300. E como eu faço 2 operações por dia, eu busco 600, em média, tá? Por conta. Na B3, eu pegava de 1.500 a 2.000. Pronto, acabou. Eu fazia uma operação, às vezes 2 operações e parava. Então, no índice, eu não cheguei a fazer esse teste. E não sei dizer para você, infelizmente, qual que seria o melhor renco, qual que seria o renco mais adequado. No dólar, na B3, eu só operava o 6R. Por quê? Porque o 6 estava entre o 5, que era bem menor, bem mais volátil, dava muito mais entrada, falhava muito mais os lotes, e o 7 era um stop muito caro. Então eu optei pelo 6, da mesma forma que o 7R aqui. Então o 7 para mim, ele é volátil? Sim, dependendo do horário ele fica volátil. Até o Diogo esse dia perguntou para mim, cara, como é que você faz no Fonk? Eu falo, não faço, né, cara, porque não tem como fazer. Fonk, se você botar 30R lá no Fonk, vai ser aquela pancada pra cima e pra baixo. No 7 esquece, sai da tela, entendeu? Então, para mim, cenário específico para o MA, eu só posso explicar em relação ao 7R, e na B3 um 6R, entendeu? Em média que eu usava, tá? Tá legal, ficou claro. Muito obrigado, viu? Valeu. Então, vamos lá, ver o chat aqui rapidão. O Paulão vai ficar gravado sim. Eu acho que tem um colega nosso gravando, quebrando galho pra gente. Eu tentei gravar e não consegui, tá? O Leme já tá disponível para MA? Cara, ainda não. O Fernão acho que disponibilizou para algumas pessoas, tá? Eu acho que a galera tá dando feedback. Eu dei um feedback hoje para ele, umas coisas que eu acho importante, tá? Então acho que ainda não tá liberado ainda. Então, o stop, para mim, como eu falei, eu uso um stop muito específico de 5,5 pontos. Não compensa ficar posicionado mais do que isso para mim, tá? Mas em média, qualquer entrada que a gente faz de Leme, se eu for considerar aqui, assim, atrás do pavio que ele faz. Por que é 5,5? O 5,5 estaria mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos, tá? Mas é o que o estudo que eu faço. Então, como que eu fazia o estudo disso aqui? Como eu cheguei nos números? Eu peguei o gráfico lá desde, sei lá, 6 meses atrás. Aí eu olhava, eu planilhei isso. Eu peguei isso e olhei no 7R todas as entradas. Então eu olhava aqui. Esse cara fez a entrada aqui. Ele andou, sei lá, aqui, 6 pontos para frente. Eu anotava. Quanto que ele andou para frente desse pavio aqui? Ah, andou tanto. Aí eu fui fazendo isso para todas as entradas. Aí eu identifiquei o quê? Um padrão dentro do 7R, naquele movimento que ele faz do Leme, e estatisticamente, em média, ele anda 5 pontos para frente, em média, pegando todas as entradas. E quanto para trás? Para trás ele anda 5 pontos para trás também. Então eu cheguei nesses números por estatística, dentro daquela frequência, tá? De cabeça eu não vou lembrar, mas em média, por dar muitas operações por dia, botei mais de 200, tem que pegar o mês todo, vai dar entrada pra caramba. Então, em média, ele andava 8, 9 pontos para frente, em média. Então, em média é o quê? É todo trade eu posso considerar? Não. O que eu fiz? Tirei uma média. Se ele anda em média 9, mas eu preciso de um financeiro de 300, que para mim por trade está ótimo, então eu tenho que achar um maluco que consiga com uma quantidade boa de lotes fazer uma parcial rápida, me proteger e fazer com que o restante saia na última saída. Em cima dessa frequência, por isso que minha assertividade nesse ponto é alta, tá? E o stop? Só para terminar, e o stop? O stop é justamente o quanto que compensa financeiramente, em cima da estatística de quanto que ele anda para trás. Tinha trade que stopava e ia embora. Então eu não considerava. Mas em média, era aí 5 pontos e meio, tá? E aí, Felipe, beleza? Rubens? Opa. Você respondeu agora? Não, beleza, entendi. Deixa eu te perguntar, você olha o macro, normalmente à noite a gente já operou ali, você sempre está por ali, você faz igual a gente faz à noite, o 7 por 14, você considera o macro 14, ou para olhar as ferramentas, como é que você faz? Então, até o Diogo na semana passada me perguntou e eu respondi para ele. Eu uso 2 telas. A minha tela principal, ela vai com FMAP, o FPLM e Stop. Eu não uso absorção aqui, a absorção eu vejo aqui embaixo. Então eu uso a absorção no gráfico. Ela funciona? Sim, eu vejo que funciona sim, mas na minha leitura não. Porque eu preciso de ter uma absorção e preciso identificar na tag que vai aparecer aqui se está rolando stop, tá a direção que eu quero. Porque daí reforça que eu estou na direção correta, tá? E na outra tela, eu uso o mesmo 7R, só que no mapa, com as maps, aonde que eu vejo FPLM e VX. Aonde que eu fico procurando o quê? Estou no mapa, lá no extremo qualquer da vida, se tiver começando a apresentar divergência nas ferramentas, eu venho para cá e começo a procurar o quê? Entrada no Leme. Para o micro me dizer, que é a FMAP, se realmente está tendo uma defesa, se nem o HFT quer subir tanto. Seria isso, tá? Então eu uso 7R nos dois, tá? Mas de uma certa forma, eu vejo a diferença entre os dois. Enquanto o pessoal vê diferença entre tempos gráficos diferentes, isso é legal, e eu acho que é muito válido, tá?
eu vejo diferença no mesmo time frame, só que em ferramentas diferentes, onde que uma conversa com a outra, tá? Entendi. E você. Eu vejo você muito à noite, então quer dizer, durante o dia o 7 é terrível. Você pegar a abertura do mercado, você não pega esse horário, né? Então, minha janela operacional é normalmente de 8 da noite à meia-noite, tá? Quando você me vê entrando na sala pra conversar, porque eu já bati meta normalmente. Por quê? Porque eu tenho que ficar muito concentrado no que eu tô fazendo, porque são várias contas. Então, normalmente, quando eu tô lá batendo papo, conversando, etc., eu já bati meta. Normalmente você não vai me ver na sala, e normalmente, porque eu tô operando. Mas então, de 8 à meia-noite é o horário que eu vejo que o mercado ele fica um pouco mais robotizado. Tem dias que ele fica direcional? Sim. Pra mim é ruim? Sim, eu tenho que ficar esperando. Enquanto não dá a condição ideal, eu não faço operação. E de manhã cedo, eu entro em média 7 e vou até umas 9 horas mais ou menos. Então, para eu conseguir bater a meta nas contas, eu uso o período da noite, 8 à meia-noite, e de manhã cedo, de 7 às 9. Por isso que depois desse horário, eu não estou nem mais operando, porque ele começa a ficar muito volátil pro 7. E para mim não compensa, tá? Não, entendi. E última coisa, cara. Você usa replicador. Eu uso. E no 7, cara, não dá uma diferença grande de entrada e de saída? Por ser um mais curto, por ser um scalper? Então, deveria dar, só que assim, como a gente tem uma liquidez muito grande no americano, e assim, e como um exemplo, quando o box fecha, eu solto a ordem. Então, normalmente tem uma diferenciação? Não. Quando tem a liquidez boa, quando ele respeita, pega todo mundo na mesma posição, vai bonitinho. Mas às vezes tem uma diferença pequena, $1, $2, entendeu? Tem uma diferença às vezes, quando o mercado tá um pouco dando pancada, entendeu? É raro não pegar as ordens, tá? É raro. Até porque se a gente for considerar para banco, isso é nada, né? Mas, por exemplo, eu entrando com 6 ordens em 5 contas, aí tu já viu, é uma quantidade boa de lotes ali, entendeu? Por nível de preço que eu digo, tá? Então você tem uma renovação boa, mas normalmente a diferenciação é muito pequena, tá? E você usa arrastando ordem, né? Não no mercado, não na compra, mercado e tal. Não, assim, na B3 eu consegui apregoar. Então o preço estava subindo, eu consegui deixar pregoado a minha ordem. Por isso que na B3 eu consegui, às vezes, com 3 Superdom, deixar pregoado nos 3. Aqui no americano eu não consigo, entendeu? Eu não consigo deixar pregoado. Se eu solto uma ordem aqui e o preço ainda está aqui, eu vou entrar aqui. E eu não quero isso. Eu preciso da confirmação. Então, normalmente quando ele fecha, fechamento é soltar a ordem. Aí quem pegou, pegou, e eu só dou uma olhadinha só no replicanto, para ver se todo mundo pegou. Entendeu? Entendi. Beleza, valeu, Felipe. Valeu, cara. O Wellington queria perguntar. Esse post-it amarelinho aí no 1301, né? Você solta a ordem em cima. Esse carinha aqui, né? Ele só acende quando termina esse box? Então, aí temos duas situações. Normalmente, o post-it, ele, quando vai dar o leme, o post-it tá junto. Perdão. E você só entrou nele porque abriu o post-it aí? Como eu falei no começo. Assim, porque essa frase foi: você entrou aí só porque apareceu o post-it? Não, como eu falei para você. Eu olho todo um conjunto. Eu olho o mapa, eu olho o macro, eu olho o micro, eu olho o fluxo no FPM, eu olho o ciclo no Shark, para no final, sabendo que normalmente quando o box vai fechar aqui, a tendência é que apareça um post-it. Só que eu já perguntei isso pro Fernão, e às vezes é raro, mas acontece. Porque o cálculo é feito naquele momento. Se por algum motivo quem estava aqui absorvendo desiste, a gente vai ver isso aqui, quer ver? Aqui, deixa eu ver se eu vejo. Deixa eu procurar aqui para vocês, para responder a tua pergunta. Aqui, ó. Aí se vocês forem seco, isso aqui para vocês é leme? Para você que fez a pergunta, isso aqui para você é leme? Aqui embaixo. Tem diferença desse amarelinho para esse vermelhinho aqui? Tem diferença para você? Visualmente? É praticamente o mesmo, né? Não é. Por isso que eu tô falando. Aqui tem um post-it. Aqui não tem post-it. Tá vendo? Por quê? Porque quem estava tentando absorver aqui, parou de absorver. É raro, mas acontece. A outra aqui, ó. Tá vendo? É raro, mas acontece. Por isso que não é só porque deu, você tem que entrar. Como eu falei, você olha o conjunto todo. Você vai olhar mapa, vai olhar micro, vai olhar fluxo, vai olhar o ciclo no Shark, para ver se o ciclo tá de venda ou tá de compra que você quer. Para na hora que você soltar a ordem, o post-it tá junto. Quando ele está se formando, o box está se formando, esse carinha que está se formando aqui, o conjunto todo está ali aparecendo. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando você solta a ordem, por algum motivo naquele momento, quem estava absorvendo parou de absorver. E daí você faz o quê? Você já soltou a ordem. Duas. Ou você zera a operação, onde ele estiver, porque o post-it, teoricamente, que a absorção está a absorção, ou então você faz o quê? Paga para ver. Porque nesse caso aqui, ó, ele veio até aqui em cima aqui, não teria estopado, foi lá e pagou. Mas ele poderia ter estopado. Por quê? Porque o post-it da absorção está aqui.
E isso, eu perguntei pro Fernão, é o cálculo como ele faz. Porque naquele momento, em tempo real, quem estava absorvendo parou de absorver. Então aqui, ó, aqui teve. Você pode parar, a maioria tem, ó. Então dá para você confiar que ele normalmente vai pegar a absorção. Só que por algum motivo foi a ferramenta que falhou? Não. Foi a própria pessoa, o próprio institucional que parou de absorver naquele momento. Tá? Respondeu a tua pergunta? Wellington? Ok. Ah, beleza. Felipe, posso te incomodar? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos aí. Eu te pergunto, Beleza. é possível colocar, não sei se para você é possível, eu sou muito visual, assim, de ver a operação, de ver acontecendo, até para mim entender bem. Estou entendendo, né, compreendendo o que você está explicando, mas é possível colocar um simulador para a gente ver essa operação, um post-it desse sendo formado, essa operação sendo feita, e você explicar ela no momento que está acontecendo, só para a gente ver como isso acontece no simulador ali? É A possível? gente pode marcar um outro dia, cara. Por quê? Porque realmente ia demandar um pouco mais de tempo, tá? E até porque, assim, como eu falo para você, isso aqui é uma coisa visual no dia a dia. E assim, é uma ferramenta que muitas vezes a gente não está usando, a Maria não está usando, e como qualquer coisa nova, você tem que realmente colocar na tela e individualmente cada um ver se aquilo atende você, entendeu? Então eu falo assim, mas a gente pode marcar. Hoje, realmente, assim, o máximo que eu vou poder ficar aqui é mais uns 20 minutinhos, entendeu? Mas a gente marca um dia com replay, vocês escolhem um dia e a gente repassa isso com calma. Até porque no replay a gente vai poder parar, entendeu? Mas a ideia nesse momento aqui é mostrar para você o que eu vejo e como eu vejo. Agora, no dia do replay, eu coloco toda a configuração que eu uso na tela, vocês escolhem um dia e a gente tenta fazer o replay aqui tranquilamente, entendeu? Não, maravilha. Você poderia até, de repente, dentro da sua disponibilidade aí, avisar quando seria possível. Eu sou bem interessado em querer aprender aí. Uhum. Agora fiquei muito interessado nessa ferramenta também. E na forma com que você opera essa ferramenta. Semana que vem, cara. Semana que vem, sabadão, domingão. Tal data eu tô disponível, tal horário, pô, colocar aí pra gente aí. Eu sempre, final de semana também tô, né? Tento estar disponível pras coisas aí, pô, avisando aí. Eu pelo menos, vou estar presente 100%. Não, eu sei. Normalmente, para mim, a semana fica muito difícil para fazer. Até porque eu também tenho que clicar nas contas, tá? No final de semana fica um pouco mais tranquilo, entendeu? Então, sábado, domingo da semana que vem, se quiser, a gente marca domingo que vem, novamente às 15 horas, entendeu? Por mim tá marcado já. Não, A gente marca o replay e faz o replay, entendeu? Maravilha. Londrina, acho que ia falar alguma coisa, não sei, alguém falou aí. Não, se precisar de ajuda para clicar nas contas, se for viajar, fazer alguma coisa, eu acho que eu tô já aí caminho andado com o operacional dele. Qualquer hora que você quiser fazer um teste aí, Felipe, você poder viajar tranquilo, fala, como é que tá aí, pode gastar aí que tá entrando. Na hora. Uma coisa que eu observo bastante é isso aqui, ó, por exemplo. Aqui a gente tem um box que deu post-it, que deu o post-itzinho aqui, que deu a absorção, que deu o name. Esse box aqui, normalmente, é um box de força, onde que a agressão que jogou o preço para baixo. Qualquer retorno que ele fizer aqui, vocês podem reparar que ele não passou muito. Então, é todo post-it que faz isso? Não é todo post-it que faz isso. Por isso que vocês têm que dar uma filtrada bastante. Um exemplo, aqui o preço subiu. Aqui tem post-it, mas não tem leme. Mas se você for reparar, no corpinho do box, que é o corpo do box que fez o preço realmente subir. Quando tem um retorno, dificilmente vai ter uma rasgada muito grande. Aqui não chegou. Isso é uma coisa que acontece aqui, que acontecia na B3, que eu observava. Agora, é para estar pregoado aqui? Não. Agora, se por algum motivo eu estou vindo vendido aqui, etc., eu sei que o alvo máximo nesse momento para mim que ele vai dar de saída, sem eu ficar me estressando com o troço, é aqui nessa região. Então, meu último lote, normalmente, olhando as ferramentas, ele vai se basear em cima de onde estava a última absorção relevante do mercado, que nesse caso foi essa aqui. E se a gente puxa o gráfico aqui para qualquer meio aqui, e dá aqui, etc., vamos ver aqui, ó. Aqui foi a mesma coisa. A gente tem esse cara aqui, aonde quando ele retornou no box, ele não conseguiu passar. E será que isso funcionou? Vamos lá. Será que isso funcionou só nesse momento aqui? Não sei. A linha aqui está dizendo que aqui é um ponto relevante. Aí vamos puxar o gráfico para trás. Não sei quanto tempo foi depois. Algumas horas depois. Chegou e defendeu novamente. É para vender aqui? Não. Mas se você está subindo comprado por algum motivo, lá, etc., você tenha a noção que aqui vai ser um ponto que ele vai trabalhar para conseguir romper. Pode romper direto? Pode. O mercado faz o que ele quiser. Tá? Então deixa eu ver se eu entendi aí. Então, ou seja, esse post-it, quando ele forma aí junto com esse leme, que o leme é essa sequência de barras ali, né? Vamos colocar na parte ali positiva ali, né? Então faz ali uma sequência de barras positivas e acende o leme que seria amarelinha ali. Pra frente, deixa eu ver, pegar uma que tem essa sequência aí, deixa eu ver, que você mostrou aí, que pega essa questão do leme aí. Então nós pegaríamos aí essa barra do leme, pega uma compra pra mim, uma venda pra mim, deixa eu ver. Isso aí, bacana. Ok. Então a gente teria essa formação acendendo o leme, um post-it ali acendendo, ok.
E aí seria um ponto ótimo que a gente poderia demarcar aí como um ponto de suporte aí para as operações, como a gente estava até conversando ontem, falando da B3, né, essa mesma marcação, poder utilizar isso como referência. Se eu voltar aqui numa situação, se eu tiver vendido ali em cima, né, ali sempre aqui vai ser um local de suporte, né? Possivelmente o mercado vai vir até ali e tende a querer defender. Bacana, bacana. Como eu tô vendo a ferramenta agora, né, desde que você apresentou aquela... Ontem eu tô ainda pegando os detalhes ali, ainda não vi ela operar nada, então eu tô indo muito pelo que você tá me apresentando aí. Então, da mesma forma aqui em cima ele deu um leme. Então, leme é um ponto relevante. Como eu falo, se a gente for pegar a relevância do box, que é o corpinho que ele faz, que é aqui nesse caso aqui, ou o corpinho, que é o corpinho de cima, tá? Que é esse cara aqui, ó. Já respondendo já o Renato, aqui, ó, Renato. Esse carinha aqui, essa sequência que eu vejo aqui na ferramenta, eu chamo de leme. Uma sequência de azul com uma barrinha amarela, onde tem um post-it. E uma sequência de vermelhinho, uma barrinha amarela com um post-itzinho aqui embaixo aqui. Então isso para mim é o que eu chamo de leme. Agora o que ele representa no gráfico? Ele representa esse box aqui. E esse aqui representa esse box aqui. Então o corpinho do box é uma região onde que o próprio preço ele vai ter dificuldade para passar de primeira. Nesse caso aqui, ele testou por baixo. Aqui ele testou por baixo. Mas você está vendo que eles estão forçando para passar. Então vai segurar? Não. É para operar isso aqui? Não. Eu não opero. Porque eu não sei se o cara vai vir rasgando em cima de mim. Como eu trabalho com probabilidade, eu quero trabalhar a favor do movimento. Então, eu sei que se eu entrar comprado aqui embaixo, se eu entrar comprado aqui, eu sei que aqui em cima desse momento vai ter uma dificuldade para passar. Então, eu sei que meu alvo máximo tem que ser ali. Não adianta eu querer insistir no movimento. Por quê? As outras ferramentas que vão me dizer se eu posso ficar posicionado ou não. O máximo que eu tenho aqui é um fundo relevante, onde teoricamente não deveria ser superado. Mas como eu falo, para que eu vou perder isso aqui, ficando posicionado aqui, esperando essa linda compra aqui, se eu posso fazer esse, se eu posso fazer esse, se eu posso fazer esse? Agora vocês perguntam, você faz dessa forma? Não, porque como eu falo, eu entro na operação e saio da operação. E espero o quê? Um novo leme me apresentar. Felipe, nesse primeiro leme aí das 10h40, você não teria entrado nele, vendido? Das 10h40? 10h40. Esse primeiro aqui? Leme aí não, 10h41, 10h41. 10h41, pra frente. Esse? Não. Esse? Não, o Próximo. amarelinho. O amarelo próximo. Esse aqui? Não, Não, a direita, Felipe, a direita. Esse. Esse aqui. Esse amarelo, você não teria entrado nele, vendido? Teria que analisar lá a outra tela do FPLM? Então, aqui a gente tem uma série de fatores, como eu te falo para você. Aqui nesse momento, não sei o que dizer se ele está numa região sobrecomprada ou sobrevendida. Até porque não se sabe o que é que ia acontecer aí para frente, né? Digamos que esse é o último box, né? Não, eu não sei o que vai acontecer realmente. Então, assim, primeiro tem que saber na posição do mapa, como eu falei. Entre I2 e S2, eu não costumo fazer muita coisa. Mesmo, então, assim, respondendo a sua pergunta, se por acaso isso aqui tá dando lá numa S4, numa I4, eu posso pensar em fazer. Se isso aqui deu entre I1 e S1, cara, eu tô lixando unha. Tô nem aí. Por quê? Porque eu acho... O mapa lá, se ele tivesse a partir da 3 ou das 3 então da I3, né? Então, a forma como eu enxergo o mercado, para mim, assim, eu acho legal os colegas que operam o meio de caminho. O meio de caminho, para mim, é complicado. Para mim, na forma como eu enxergo o mercado. Então, meio de caminho, I1, S1, MAP 0, I2, S2, eu tô sentado esperando. Por quê? Porque eu não vejo payoff bom para mim. Agora, se por acaso esse cara aqui, ele tá lá entre I3, S3 ou I4, ou S3, S4, eu posso pensar em fazer. Eu posso pensar em operar isso aqui. Por isso que eu falo, leme, se vocês forem contar depois, vai dar mais de 200 operações por dia. Agora, para que eu vou ficar entrando em leme? Esse aqui, ó, deu stop. E aí eu pergunto para você, você teria entrado? Você não vai falar assim, não tem como responder, porque eu estou na ferramenta agora. E eu falo, então, você tem que pegar e analisar um contexto todo para você chegar no final aonde ele vai te dizer. Porque não é ele que determina para você se você tem que entrar ou não. Ele, no final, é só o time de entrada. Se você está numa região que eu considero ruim para mim, né? Ou se eu estou numa região boa, mas o micro do mercado, que são a FMAP, está me dizendo que isso é uma compra, eu estou num fundo da FMAP, eu não compro. Beleza, o mapa está dizendo que é uma região boa, o micro está dizendo que é uma região boa. Tá, e o FPLM? Na FPLM está comprador, está apontado para cima. Faço. Beleza, o mapa está dizendo que é uma região boa, o micro está dizendo que é uma região boa, o FPLM está dizendo que é uma região boa, mas o ciclo no Shark está dizendo que é uma compra. Não faço. Tá vendo que é uma sequência lógica que eu uso? Para no final eu dizer, beleza, eu estou numa região boa de venda, uma S3. O micro, a FMAP, está na range superior de cima.
onde que eu estou vendo que os robôs estão trabalhando naquela região, e já tem um box formado para baixo, ou pensando em formar para baixo, então ele tem um payoff para baixo. Eu tenho o FPLM já apontado para baixo, rompendo um 3,5. Eu tenho o ciclo no Shark já vendedor. E além disso, ele me deu um leme, taca de pau. E isso é um trade que eu considero que se der stop, eu tô tranquilo, porque faz stop focado no mercado. No caso de uma urgência de venda ou de compra, na S4, S3 para S4, vai apresentando vários lemes, dá para fazer várias entradas, é isso? Então, normalmente, deixa eu colocar aqui o FPLM, para vocês terem uma noção. Essa tela que você vai colocar agora, Felipe, é a tela que você trabalha, ou seja, com leme mais FPLM na tela. É dessa forma que ou você opera com a tela do jeito que você está apresentando aí pra gente. Não, a tela que eu opero é uma tela que tem... vou botar a tela que eu opero, daí fica mais fácil. Sim, até pra gente ver esse entendimento, né, já conhecendo as outras ferramentas, imaginando como fica isso com o leme ali junto. Uhum. E o serial data dele é o mesmo do Diogo? Cara, não. Depende muito do dia. Eu fico mudando para ele não ficar bugando o meu FPLM. Então, eu fico testando os que ficam melhor. Não tenho assim uma... É isso, é dessa forma. Tem dia que eu tô com 4, tem dia que eu tô com 7, tem dia que eu tô com 3, tem dia que eu tô com 30, entendeu? Depende muito como tá realmente. Deixa eu só colocar aqui. Branquinho. Beleza. Só vou tirar aqui a absorção, que eu não uso absorção aqui, tá? Beleza. Normalmente, essa tela que eu uso aqui na tela principal. Ah, vamos lá, saca só. Deixa eu pegar uma situação para responder a tua pergunta, onde que tenha... aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Um exemplo. Por isso que eu falo que cada leme é um leme e tem que, no micro, na hora de tomar a decisão, você ter um cuidado muito grande. Por exemplo, esse cara aqui. Esse cara aqui é um leme, como qualquer outro leme, como esse leme, como esse leme, como esse leme, como esse leme. Ó, dá uma porrada de leme na tela. Mas vamos lá. Então, por que eu peguei esse caso específico aqui? Porque a primeira coisa que eu uso no final, quando eu vou clicar, quando eu vou fazer, eu já faço isso no automático, mas assim, primeiro ponto. Se por acaso eu quero fazer uma operação com o leme me dando um gatilho, eu não posso ter agressão. Se a barra do leme, quando ela fechou, se tiver agressão, eu não faço. Então, no final, quando eu vou entrar no leme, automaticamente tem que fritar 3 coisas. Primeiro ponto, deu barra de agressão aqui no leme, a barra do leme vai fechar. E quando o FPLM está fechando aqui realmente, se ele fechar com agressão, eu não faço. Por quê? Porque está tendo agressão. E normalmente, o que a gente faz, eu faço, é tentativa de inversão do fluxo. Só que o fluxo nesse momento não inverteu. Tá? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, segunda exceção. Vai dar o leme aqui. A barra do FPLM, nesse caso aqui, vai fechar flat? Eu não faço. Porque o flat, para mim, é uma sequência do movimento. E o movimento vinha de queda. Então, possivelmente, ele vai fazer um pivô de queda. Aí ela teria que estar apontando para cima, Felipe. Isso. Que é esse caso aqui, ó. Quer ver? Que é justamente esse caso aqui, ó. Olha lá. Aqui deu um leme. Aonde que eu não tenho agressão. Aonde que a ponta da frame está apontando para baixo. Então, aqui eu posso pensar em fazer a operação. Porque aqui nós temos um problema. Lembra que eu falei em relação ao ciclo dos HFTs, ao micro? Eu quero aqui. Eu não quero aqui. Porque o payoff para mim é curto. Hã? Tá trabalhando dentro daquela região ali que para você não é bacana, né? Não, não é bacana. Isso aqui é como se fosse I1 S1. Eu não quero isso aqui. Eu quero aqui ou eu quero aqui. Tá? E a terceira regra de exceção. Se por acaso, quando a barra fecha, vou pegar um exemplo aqui se eu consigo dar uma ampliada. Mas esse cara aqui acho que já dá. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Vocês conseguem reparar que quando a barra fechou, a ponta do FPLM estava um pouco distante da ponta do Shark? É porque está curtinho. Eu vou ver se eu pego um outro exemplo aqui. Aqui, ó, que acho que já dá. Beleza, ó, saca só. Esse cara aqui. Tá vendo que ele tá encostando aqui e a ponta do Shark tá aqui? Não tem um gapzinho entre os dois aqui? Sim. Cara, eu evito.
Porque a chance dele pivotear é alta. Ou seja, a chance dele deitar ali no 30, deitar na 7 ali e continuar o movimento de alta ali é grande, né? Se ele fizer isso aqui, ele vai fazer isso aqui como ele fez, na verdade. É porque ele pivoteou em cima aqui do 3,5. Mas ele pivoteou lá, ele ficou flat. Isso aqui é um perigo. Tanto que, ó, ele veio e subiu. Mal deu parcial para mim. Ô Felipão, nesse seu operacional, só para entender, você falou de parcial, certo? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor esse aí que você tá fazendo aí. Vamos supor que você entrou, tá? Não tinha isso aí, você entrou. Aí ele te daria uma saída, que eu entendi que você faz uma saída curta com box no 7. Aí você move seu stop? Então. No 0 a 0 ou não? Então, assim, eu não uso regra, sim e não. Tudo é o que eu estou vendo nas ferramentas. Um exemplo, para eu falar para vocês, responder essa pergunta, e até em relação à entrada, assim, eu analisei tudo, e é um cenário bom para poder fazer uma operação. Eu estou vislumbrando um leme, então, aonde que meu olho está realmente? Aonde que vai dar o peso do mercado para mim? É esse cara aqui, ó, Shark. Se eu quero comprar aqui, por algum motivo, eu peguei todas as condições, e as condições são boas. E no final, tá numa região que eu quero comprar. Eu quero pensar em fazer operação. Se eu entro na operação aqui, até porque disso aqui para frente a gente não sabe. Mas, levando em consideração tudo isso aqui, que eu não sei o que vai acontecer ainda, na formação desse box aqui, se nesse caso aqui tiver o ciclo comprador aqui, ou se for fazer uma venda, aqui ó, é só pra gente ter uma noção. Nesse box aqui, o ciclo tiver vendedor, eu fico um pouco mais tranquilo. Porque eu sei que estou a favor do ciclo do movimento. Eu acho que o Diogo, um mês atrás mais ou menos, ele chegou a comentar isso com o pessoal, né? Em relação ao ciclo do Shark. E isso é uma coisa que eu já vinha reparando já tinha um bom tempo. Então, assim, se eu estou realmente posicionado e querendo fazer esse tipo de entrada, eu realmente tenho que observar no final depois, no box que está se formando, que é o seguinte, o ciclo no Shark. O ciclo no Shark começou a ficar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu quero venda. Ele começou a querer ficar azul, ou já que ele começa a ficar azul, aí, cara, eu tenho duas opções. Ou eu já dou operação, se não me deu nem parcial, ou se me deu parcial, eu pago para ver, ou eu protejo a operação. Então, assim, não tem uma receita de bolo dizendo, se acontece isso, eu faço isso, se acontece aquilo, eu faço aquilo. Eu tenho que pegar na hora e analisar isso. Então, tem trade que eu defendo? Tem. E se eu tomar stop, tá de bom? Tá, que foi uma opção que eu tomei. Eu não posso ficar chateado com isso. Agora, se eu opto por proteger, é um risco ele dar aquela balançada, me tirar e pagar. Eu vou ficar chateado? Não, gente, eu não fico, cara. Porque foi opção minha realmente. Mas se eu for responder essa pergunta de forma prática, normalmente eu boto a ordem na tela, eu não defendo. Tá aí, acabou o ponto final. Agora, o que pelo menos eu quero em cima do que eu faço no tempo que eu faço? Isso aqui, ó, parcial. Por que parcial? Porque se eu tô num stop cheio, é $600. E 600 numa conta, fala de conta de 50k, tá? Que é 2.500, se eu for dividir por 600, eu só posso tomar 4 stops. Aí eu falo, tô muito alavancado? Tô. Aconselho fazer? Não. Por quê? Porque eu faço isso já tem mais de 1 ano e meio. Então eu tenho noção até onde que eu posso ir. Agora, fiz a parcial, eu tiro mais ou menos 70% da minha mão nessa parcial. E eu fico tranquilo pros outros dois. Então, mesmo quando eu faço a parcial e tomo um stop na sequência, eu fico com uns $30 negativo. Pra mim, num trade, não é o fim do mundo tomar 30 negativo. Entendeu? Praticamente 0 a 0, né? Praticamente 0 a 0, cara. No próximo trade já pego e consigo ficar positivo. Entendeu? Tipo assim, você faz um 4 e 2, vai. Então, minha mão é essa aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês verem aí, ó. Tá aqui, ó, minha mão, ó. 4 e 2. 4 e 2. 4 e 2, entendeu? Faço stop com 22 ticks, é 5,5 pontos. Faço parcial com 6 ticks, depois faço parcial com 18 ticks. Pronto, sai do trade. Tá? O leme, você tava operando sem leme antes, né, Felipe? Porque eu já tinha muito tempo operando lá no... Eu tava operando sem leme, mas de tanto fazer esse troço na B3, cara, eu já tinha noção de que dava o leme. Sim, entendi. Entendeu? Essa coloração que você tá nos boxes é do próprio leme, porra. Com essa Não. coloração... Não é não? Não, aqui, ó, a coloração é do FPLM. Tá aqui, ó. É do FPLM. Olha lá, FPLM. Tanto que, assim, tem uma coisa interessante que não tem ainda no leme. O que é? A gente tem as barras azuis, as barras vermelhas, e assim, elas só dão indicativo que pode começar a querer dar um boxe contra, que é um boxe de defesa, tá? Que é uma absorção junto com uma escassez, que é esse carinha aqui ou esse carinha aqui que não tá pintado. Então a primeira cor é amarelo, tá? Que é o que vai aparecer. Eu já comentei pro Fernando, ele falou que sim que der ele corrige, até porque, assim, a gente já tem tanta coisa boa nas ferramentas, que eu falo pra você assim, eu consigo operar sem leme? Sim, porque eu opero outras coisas, eu vou olhar o padrão, o kit que todo mundo usa, tá? Mas o leme me dá um time melhor de entrada, beleza? Mas além disso, a gente tem o vermelhinho e tem o azulzinho, tá? São as barrinhas. Então, como que eu sei quando eu tô numa direção correta? Quando ele faz esse kit aqui, ó. Ou quando ele faz esse kitzinho aqui, ó.
que é a agressão, a exaustão, com absorção e um box de confirmação, nesse caso azul, de compra. Então isso me dá a entender que o mercado está indo na direção que eu quero. Ou então, o box vermelho, com exaustão, escassez, com absorção, um boxzinho vermelho, que está entrando o quê? A confirmação da agressão. Só que está faltando ainda 2 boxes de cor que tem na B3, que é o rosa e o verdinho. Esses são boxes que realmente é onde que no caso do verde, né, o vendedor perdeu. Perdeu o mané? Perdeu o mané. Então, o comprador fala pro vendedor, perdeu o mané, vamos subir. Dali não tem que voltar, não deveria voltar. Normalmente não volta. Da mesma forma a rosinha, quando dá a rosinha para baixo, digamos assim, a confirmação da confirmação, onde o vendedor fala pro comprador, perdeu o mané, vou descer. Seria isso. Então já comentei pro Fernão isso aqui, e é uma coisa interessante. Só que eu falo assim, isso são as confirmações, mas se você tem um conjunto todo, ele não faz falta. Da mesma forma como eu não tinha o leme, mas eu tinha a noção de que ia dar mais ou menos o leme, por ter feito tantas vezes, tá? Então, Felipe, essa entrada sua aí, como está na região que está fora da S3, seria uma entrada que seria validada pelo cenário do Shark embaixo, né, da FPM, né? Isso. Um exemplo, tá lá numa I3 da vida, né? 3 e 4. Aqui no micro ele vai dar, ele a princípio está demonstrando uma certa defesa. O cara veio, rasgou, trabalhou, veio, já não conseguiu ir tanto, subiu, voltou, testou. Teoricamente, seria o quê? CPI. Deveria vir e dar aquela defendida. Mas o que é a defesa realmente para mim? É o boxe contra. Fez o boxe contra realmente, no todo o cenário todo, onde que eu tenho o boxe realmente de escassez, ou a tagzinha aqui, realmente de absorção, aonde que eu tenho ele praticamente saindo do 3,5 e indo para o 0, aonde que o ciclo já está comprador aqui na ferramenta, no Shark, aonde que, como a Ju fala, a boca de jacaré está aberta, me compra, e até onde que eu vou levar isso aqui, normalmente? Você vai ter que olhar para as ferramentas. Aonde foi que ele teve realmente dificuldade de fazer o primeiro rompimento? A 0. Depois, essa estratégia que você mostrou aí, nesse trade, ela tinha finalizado quando? Porque eu vi que você tem uma estratégia de 4-2 e ela é na mão, né? Apesar de ser oco, mas ela é na mão. Você solta ela na mão, não é isso? Então, fiz a entrada aqui. Quando eu fiz a entrada aqui... Ela soltou quando a estratégia finalizou aí, quando você entrou aí? Ela soltou no terceiro box, no quarto, no quinto box, você deixou levar? Como foi? Então, eu fiz a entrada aqui no box amarelo, cabecinha dele. 4 lotes, eu vou sair aqui, ó. Os últimos 2 lotes, eu vou sair aqui. Já no segundo box já dá pra sair, né? Então, eu tô falando... É o que pega os 600. Então, 600 é o stop. É o stop máximo que eu aceito financeiramente. Eu pego 320. Uhum. 320. Aí, no caso, não valeria a pena deixar levar. Então, cara, isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Assim, eu, Felipe, eu fico satisfeito com um dia meu de... Um exemplo, eu faço, em média, 2 operações. Em média. Tem trade que eu faço, dia que eu faço 3. Normalmente não passo disso. Então, em média, se eu for puxar meu relatório aqui, daqui a pouco, um exemplo, eu planilho as minhas entradas para eu ter o controle dos 30% da Apex. Daqui a pouco eu abro a minha planilha. A estratégia, Felipe, por favor, só combater aqui para me fazer, mas não tá contido de lote da cor, não, entendeu? Ok. Depois dá uma analisada. Então, só respondendo o caso, Rafael, então, assim, a gente tem reteste... Duas, eu já fiz sempre 2. Não entendi. A questão das entradas, né? Você fala em 2 por dia, eu já fiz mais de 100 por dia, aí é loucura, né? Tá, só para responder então o Carlos Rafael rapidinho, e daí eu volto contigo. Então, Carlos, é o seguinte, eu não faço reteste, tá? Até porque eu entro num cenário muito específico. Agora, eu vejo retestes, só que eu não gosto de entrar em reteste, até porque, como eu falo, se eu pego uma operação dessa aqui, para mim, 320 em uma operação, tá ótimo. Em média eu pego 2, às vezes 3 em cenário muito específico. Até porque, para mim, financeiramente, pegar 600, 500, 600, 800 é muito, tá ótimo. E como eu falo, eu opero várias contas, então eu não tenho a necessidade de ficar esperando o reteste, tá? Então eu opero nesse cenário muito específico. E você perguntou aqui, Rubão? Ô Felipe, essas maps que você tá usando, você só mudou a cor? Foi isso? Isso aqui não é map não, isso aqui é FMap. Ah, é FMap. Você usa as FMap então, você não usa... Então, porque acho que chegou um pouco depois, mas assim, o que eu tinha comentado, eu uso 2 telas. Na primeira tela, eu uso... Essa tela que vocês estão vendo é minha tela principal de operação. Aqui eu uso FMap, só o stop na tela, o leme e o FPLM, só.
Lá na outra tela, eu uso o mesmo 7R, só que eu uso Map para ter mapa, uso VX para ver realmente o direcional do mercado e uso FMap, ou FPLM na tela, tá? Então, na outra tela eu uso dessa forma, tá? Mas esse aqui é FMap, tá? Felipe, Diga. só mais uma perguntinha aqui para finalizar. Aliás, duas. Mas é o conjunto. O Leme, eu entendi que é um conjunto para virar o fluxo, né? Não necessariamente ele vem de várias barras de alta ou várias barras de baixa. Estou falando lá no Leme, né? Pode ser só uma positiva e logo dar o post-it amarelo. Não Isso. precisa ser mais de duas. Eu já vi casos aí que você mostrou que só tem uma às vezes, né? Essa Uma aqui, ó. positiva ou uma negativa. E também. Isso aí é um Leme. Não Isso aqui é um necessariamente Leme. tem que ter mais de uma. Não. Pronto. E não necessariamente também tem que ter a barra amarela. Basta só o post-it amarelo. Não é isso? Na verdade, isso. Na verdade, a barra amarela é a escassez do movimento. O primeiro sintoma é a escassez do movimento. Então, assim, a barra amarela vai aparecer. Ela vai aparecer aqui, como ela deveria. A cor tá aqui. O importante é que ela tá aqui. Aqui, por algum motivo, pintou. Tá vendo? Mas a barra vai aparecer. Agora, o que é importante realmente para mim na minha leitura é realmente o post-it. Por exemplo, aqui. Aqui teve leme para você? Não, né? Não teve. Mas teve um post-it que foi a absorção. E olha lá, inverteu o movimento. Então a absorção nesse caso conseguiu inverter o movimento. E a gente vai ter vários casos aqui, ó. Aqui, ó. Não é esse cara não, deixa um pouquinho para a direita. Aqui, ó. Esse box aqui. Não perdeu ele. Trabalhou e ficou para cima. Então, assim, a absorção para mim é o que faz a inversão muitas vezes do movimento, tá? Eu acho que ainda não, Bruninha, tá? Então a barra é a escassez do movimento, mas não necessariamente ela vai mudar o fluxo, né? O mais importante é o post-it mesmo, amarelo. Escassez normalmente não inverte o movimento, tá? É só parar de bater ou parar de tomar. É o comprador que parou de subir ou o vendedor que parou de cair, só. Então normalmente ela não inverte o fluxo. Agora o que pode inverter o fluxo é a absorção. Isso pode inverter o fluxo. Mas e para ter o leme também tem que ter pelo menos uma barra positiva ou negativa, né? Se for só cinza não é leme. Só cinza é leme, por exemplo. Isso aqui para mim, esse cara aqui, ó, deixa eu fazer direitinho. É leme. Isso aqui para mim. E isso aqui pra mim é leme. Só porque ela não tá pintada, não quer dizer. Eu dou uma sequência aí de barras positivas, né? Aí, Deu. Essa sequência. Eu digo é quando for só cinza e o post-it. É aí em cima, ó. Esse aqui. Isso. Pronto, aqui não é leme. Não é leme. Só tem a absorção ali. Pronto. Isso. Entendi. Perfeito. Beleza. Então, Bruninha, tem que falar com o Fernão, mas acho que depois de um tempo aí, como eu falo, o pessoal tem que pegar a ferramenta para poder realmente fazer, entendeu? Então, até assim, como eu falo, fazer replay e olhar o movimento sendo feito é legal, mas como eu falo, assim, é uma coisa muito individual. Um exemplo, nem todo mundo usava o leme, mesmo quando era na B3, tá? Era uma ferramenta meio que colocada assim, especificamente para alguns cenários, mas nem todo mundo colocou. E dentro do operacional, ela realmente não entrou. Estava lá porque realmente ela entrega muita informação, mas para algumas pessoas, como para mim, tinha outras ferramentas que não me agregavam e nem por isso não foram tiradas. Estão lá para ajudar realmente dentro da leitura que a pessoa faz. Por isso que eu falo, fazer cenários, montar realmente um replay é legal para ver funcionando? É. Até porque você consegue mostrar em tempo real, digamos assim, né, no caso do replay, funcionando, o tipo de leitura que a pessoa quer fazer. Só que como eu falo, aquilo é muito específico para quem já está treinando e fazendo, que é o meu caso. Então, assim, até um disclaimer novamente, que assim, fazer o replay sem problema nenhum. Até eu posso até gravar a tela e depois disponibilizar para quem quiser ver. Como eu faço, não tem problema nenhum também. Mas, realmente, usar isso e achar que só isso vai ser o setup, não. Aí vai tomar na cabeça, entendeu? Por quê? Porque realmente isso aqui demanda tempo, como qualquer outra ferramenta. Então, por exemplo, a Ju tem uma maestria enorme no FPLM, e eu não tenho. Se ela é um 10 em tudo, eu sou no máximo um 6 esforçado. Entendeu? Consigo ter resultado? Sim, consigo fazer minhas operações. Tomo pouco stop? Tomo muito pouco stop. Mas porque eu me especializei em um tipo de cenário, em um tipo de condição, aonde que para mim me atende, tá? Seria isso. A Marlene perguntou qual a diferença de FMap e MAP? Vamos lá. De uma forma muito rasa, assim, as maps é o cenário macro do mercado. É onde que assim, a gente vai ter uma noção aonde que os institucionais vão estar posicionados, tá? Então, hoje em dia, na B3, a gente tem lá as ranges. Então, a gente tem noção aonde que, teoricamente, vai ser o fundo e vai ser o topo do dia. Só que as ranges, muitas vezes, se movimentam. Por quê? Porque o médio dos comprados ou o médio dos vendidos vai estar mais ou menos naquela região.
lógico que o cálculo que está ali, eu não tenho nem noção como é que faz, mas deve ter muita informação ali. Então, em mapa é onde que estão os institucionais, é onde que possivelmente o cara vai defender. Então, quando a gente tem PPI em uma determinada map, é porque tem alguém posicionado ali. E quando ele faz o recálculo, muitas vezes o que era aquele suporte, aquela resistência em linha reta, não é mais. Vocês podem reparar aqui, ó. Aqui teve uma defesa na verdinha. O cara defendeu a verdinha. O cara defendeu a verdinha. O cara defendeu a verdinha. O grafista ia fazer isso aqui. Ah, aqui, ó, vai defender. Olha ele tomando na cabeça aqui. Agora, quando fez o recálculo aqui embaixo, eu tô falando como se fosse map, tá, gente? Aqui, onde que tá realmente agora? Tá aqui embaixo. Porque o recálculo foi feito. Então, em mapa, a gente vê cenário macro, banco trabalhando. Agora, isso que você está vendo aqui, Fmap, normalmente é a frequência que os robôs vão estar operando. É a microestrutura do mercado. Aqui a gente vai ver, a princípio, onde está o HFT. Até onde ele deve trabalhar, como ele vai trabalhar, como ele vai proteger, até onde vai ser a frequência que ele vai tentar trabalhar. Isso aqui seria Fmap, tá? Não sei se ficou claro, te ajudou aí. Ô Felipe, e o stop? Você usa, eu vi que você tirou a absorção porque você usa a absorção do leme, né? Mas e esse stop que você deixa na tela? Como que você faz a leitura? Então, de uma forma geral, como eu uso a absorção do leme, eu quero entrar posicionado na absorção do leme, o stop para mim, ele é uma confirmação de direcional. Um exemplo, por algum motivo qualquer, eu estou comprado aqui, por algum motivo eu insisti em fazer essa compra aqui. Um exemplo, nesse caso aqui, nessa posição aqui, eu estou posicionado, o preço veio trabalhando, vai me estopar, vai me estopar, vai me estopar. E começou a aparecer tag aqui de stop aqui, na medida que o preço dá uma embicadinha para cima, a tag acende, eu sei que é o comprador tentando estopar o vendedor. A tag some. Ah, então realmente confirma. Agora, a tag começa a aparecer, na hora que a tag aparece aqui, o preço cai. Aí quando o preço tenta cair, a tag aparece. Quando a tag some, o preço tenta subir. Eu sei que é o vendedor tentando estopar o comprador. Então, nesse caso, para mim, ela serve de uma confirmação ou não. Se eu devo manter a posição ou devo sair da posição. Tá? Seria isso. Beleza, valeu. Beleza. Felipe, na B3 já tem o leme, né? Tem muito tempo já. Tem muito eu não tempo já. opero lá. Não, cara, já tem tempo já que eu não opero na B3. Mas não dá muita entrada também não, né? Mesmo com o leme. Dá bastante sim. Se você for reparar, dá bastante entrada. E tem que filtrar bastante para não entrar justamente tipo nesses padrões aqui, ó. Onde que, para mim, hoje em dia, eu sei que ele vai estopar. Que ele vai dar um pivô. Tá? Normalmente o leme, ele vai dar, normalmente, ele vai dar dois tipos de entrada. Ou ele vai dar a confirmação, realmente, com as ferramentas, ou ele vai dar um pivô. Então, na B3, quando eu identificava que possivelmente ia dar um pivô, eu entrava vendido, nesse caso aqui, tá? No americano, como é muito específico, e eu não opero assim há tanto tempo assim, né, como outros colegas, né, que tem bem mais tempo de americano do que eu, gente. Voltou? Estão me ouvindo? Tá caindo aqui pra mim. Agora voltou. Agora voltou, tá aqui voz conectada. Beleza, valeu. Então, Celso, nesse caso aqui, assim, eu não olho muito isso. Eu reparo isso realmente nas ferramentas, tá? Mas como eu falo pra vocês, assim, repara muita coisa? Eu reparo muita coisa porque eu uso isso aqui há muito tempo, como eu falei. Né? Igual nesse caso aqui. Eu tenho aqui esse post-it aqui que deu aqui. Tá lá. Eu tenho uma noção que na subida ele não deve romper de cara. Tá? Tem que ter uma urgência muito grande. Então, assim, dois post-its juntos, sim, daria para dizer que tem um peso maior, que é esse caso aqui, ó. Aqui a gente teve uma tentativa de leme, o preço trabalhou e depois fizeram outra absorção. Aqui. Peraí. Nesse caso aqui. Agora, por que nesse primeiro caso aqui o preço caiu e nesse segundo caso aqui o preço caiu, mas não rompeu fundo? Por causa que eu tive agressão aonde? Aqui na linha de fluxo aqui da FPLM, tá? Assim como também aqui eles tentaram fazer o preço ficar para cima, depois entrou uma agressãozinha, um ciclo, tentativa de ciclo vendedor, só que novamente o ciclo ficou comprador. Então tem um alinhamento aqui, ó, dessas linhas aqui, ó, de compra. Então tem uma noção que está entrando um pouco mais de fluxo, tá? Então para mim, eu enxergo isso, mas eu não opero isso. Da mesma forma como, se a gente for reparar aqui, vou marcar uma linha aqui, nesse leme aqui, se a gente for puxar o gráfico para trás, olha quantas vezes não passou. Não passou. Assim,
Assim, às vezes para algum colega isso aqui faz stop, tá? Mas para mim, o que eu falo que é um rompimento? É o cara pegar e fazer isso aqui, ó. Ou então ele já pegar e já rasgar para baixo. Para mim isso aqui não houve. Então aqui, ó, não passou, não passou, não passou. Meteram ficha para passar, ficou para cima. Meteu ficha, ficou para cima. Até que o cara faz o quê? Desiste. E daí sobe no quê? No stop. O próprio cara stopa, tá? Então assim, eu não opero isso. Vejo isso, sim, mas não opero isso. Da mesma forma como eu também reparo isso aqui. E muitas vezes tá coladinho no outro, tá? É isso. Mas eu acho que quando fizer um replayzinho e tiver um pouco mais de tempo, a gente vai parando as coisas, vocês vão perguntando para vocês entenderem. Mas como eu falo assim, isso teoricamente seria passar o operacional que a pessoa faz. Mas como eu falo, assim, o leme, a forma como eu opero, realmente eu não sou monitor. E o que a gente faz, o que eu até hoje em dia eu faço, é porque eu não tenho tempo. Eu não consigo à tarde estar no MA e nem consigo participar das monitorias. Vocês nunca, assim, é muito raro vocês me verem na monitoria, porque eu trabalho à tarde. Então eu não consigo. Então eu tenho 2 atrasos. Eu não consigo perguntar, isso acontecia lá no início também. E eu não consigo tirar dúvida. Aí quando eu comecei a insistir um pouco mais em relação a aprender, a colocar no gráfico, é realmente igual a matemática. Você faz, dá certo, você não é porque deu certo, você tem que achar que é perfeito. Analise e olha direitinho o que você está fazendo, a ferramenta que você está olhando, para verificar o que tem que melhorar. Beleza, mas já é um passo para frente. Beleza, eu fiz deu errado. Pô, pergunta pros monitores, cara. Pergunta pra galera. Pergunta pro pessoal. Tira dúvida realmente. As pessoas que mais desenvolvem no tempo que eu tô são realmente as que mais perguntam. E assim, perguntar para entender o porquê que aquilo tá errado. Então, quando eu comecei nas ferramentas, mais ou menos 2 anos atrás, mais ou menos, sei lá, em 6 meses eu fiquei montando, entendendo o que a Ju me ensinava. E quando eu comecei a ver, quando ela falou assim, gente, vocês entraram aqui na região aqui do, sei lá, 256, eu falei, pô, eu tô no 257. E aquilo começou a se replicar nos dias. Eu falei, tô começando a entender o que ela quer me passar. Então, para mim, o nosso carro-chefe é realmente a Ju. A gente tem que focar no que ela ensina. Só ela? Não, ela ensina pra gente, mas não. Mas no que o Felipe fala, no que o Neto, que não tá mais falava, no que o Diogão ensina pra gente, o Feijó para com uma paciência para explicar. E o que a gente, como tá um pouquinho mais de tempo nas ferramentas, que é o meu caso, tenta ajudar, tenta passar. Mas é pegar realmente o que vocês estão fazendo e entender que está funcionando, o que eu preciso alinhar, o que eu preciso melhorar. E se for o caso, que eu até comentei ontem com um colega, faz uma mentoria individualizada. É um investimento. Eu fiz e me ajudou. Porque as dúvidas que eu tinha na época da B3, eu consegui me ajudar, consegui fazer, tá? Mas isso é uma coisa muito pessoal. Então o pessoal realmente tem que pegar as ferramentas, colocar as ferramentas e tentar entender como que isso funciona operacionalmente. A teoria a gente entende. Agora colocar na prática, às vezes demora um pouco mais, tá? Deixa eu ver só o chat aqui. Então, essas barrinhas aqui que você está comentando, que é igual essa barrinha vermelha e, por exemplo, essa barrinha azul. É isso, né, Marlene? Então, essa barrinha aqui quer dizer que, assim, já que você quer vender, isso aqui quer dizer que você está na direção correta. Que está entrando amiguinho vendendo junto com você. E esse caso aqui que está entrando amiguinho comprando junto com você. Então, ela é um indicativo que você está na direção correta. Tá? Então, o ouro, de início, eu até cheguei a operar o ouro porque eu achei ele mais parecido com o dólar. Mas como o ouro é um ativo muito complexo, que várias coisas impactam no ouro, muitas vezes ele tem uma volatilidade muito grande. Então, assim, e como eu preciso de cenários mais específicos, onde que está mais robotizado, tá? Onde que não está entrando muita agressão, é o mercado andando por si sozinho, onde não tem uma urgência muito grande, eu optei por operar o Nasdaq, tá? Mas assim, possivelmente daqui a um tempo, eu devo passar para S&P, tá? Porque eu achei ele mais com a cara do dólar realmente, ele mais técnico do que o Nasdaq, mas não agora. O Nasdaq por enquanto tá me atendendo, tá? Então cheguei a operar ouro, sim. Lá eu operava, cara, no 3R, tá? Que realmente acho muito volátil, tá? Muito volátil. Mais alguma dúvida, moçada? Você quer muita coisa mais? E não, tá, gente? O pessoal tá com dúvida, não tá conseguindo se entender, né? Eu lembro que vai resolver, não. O que resolve realmente é você entender primeiro o macro. Se você não entende mapa, fica difícil. Você tem que entender realmente o mapa. Assim, eu vejo algumas pessoas operando I1S1. Assim, meu estômago embrulha, porque eu não consigo. Mas é uma deficiência minha, tá?
Mas tem gente que opera muito bem meio de caminho, e eu já vi isso já. Então, assim, mas se a pessoa está com dificuldade, a pessoa tem que ir para o mais prático. E o que é o mais prático realmente? É operar o mais básico. E o que eu falo do mais básico? Aquela aula da Ju, que ela fala de divergência. Divergência você vai achar um monte de lugar. Mas assim, eu entendo porque algumas pessoas insistem em perguntar em divergência em 1, S1. Puta, meu amigo, não dá. Entendeu? É meio de caminho. Não é muito mais fácil você tentar pegar divergência em extremo, porque tem um payoff melhor? Entendeu? Então você tem que pegar as ferramentas e tentar, assim, pega uma ferramenta e trabalha uma ferramenta. Então, exemplo, quando eu me prontifiquei a trabalhar com Leme, eu coloquei o Leme na tela. E fiquei com o Leme, sei lá, um mês mais ou menos, só com o Leme na tela, para tentar entender a ferramenta. Aí o que eu fazia? Gerava dúvida, eu ia lá e perguntava pro pessoal. Aí alguém me falava, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso aqui, etc. Legal, tá, beleza. Aí eu perguntava pros monitores. Aí eles falavam, não, eu não vejo isso, não vejo assim, eu vejo dessa forma. Eu ia montando o Frankenstein. Aí depois na dificuldade, eu falei, não, o que é isso aqui, cara? Por que isso aqui? Entendeu? Então assim, e ele ia falando, dentro da medida do possível. Então no final, teve a aula do Felipe, que ele falou do Leme, eu entendi o contexto, concordo com o que ele falou plenamente, só que tem algumas situações, que como eu falei assim, para mim, na forma como eu enxergo o mercado, eu não consigo ter aplicação prática para mim, mas como eu falo, assim como meio de caminho, isso era uma limitação minha, eu não consigo enxergar daquela forma. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver na forma como fica fácil para mim. Então o que eu falo para vocês, a gente viu aqui mais ou menos a teoria, como funciona, acho importante o pessoal anotar, realmente assistir depois, anotar, tirar dúvida, perguntar. Às vezes eu demoro a responder, porque dificilmente entro no Discord, o Telegram às vezes eu também demoro a olhar, mas eu sempre que puder eu vou responder, tá? Mas aí na semana que vem a gente tá fazendo um replayzinho, fez um replay, deixa rodando, na hora que for aparecer uma situação a gente para, daí a gente vai analisar, vale a pena, não vale, paga, não paga, entendeu, etc. Mas como eu falo, não é o Leme que vai resolver a vida de ninguém. Se hoje eu consigo ter um entendimento da ferramenta, é porque, como eu falei, é uma sequência que vem de mapa, macro, micro, fluxo, para depois ter o time de entrada. O Leme, eu vou ficar feliz se todo mundo sair daqui só entendendo o seguinte, que o Leme é time de entrada. Ele é a última coisa que a gente vai olhar, tá? Felipe, vê se você consegue me ajudar numa coisa, que eu até instalei o Leme aqui, que eu quero fazer simular ele aqui, pelo menos na plataforma aqui do Profit, aqui, enquanto vai durar essa semana para você dar mais orientação aí. Como que você colou? Para mim ficou aqui sem coloração aqui do Leme aqui também, e essa questão dos candles aqui, como que você conseguiu colorir eles aí? Você consegue me dar orientação disso ou não? Então, eu posso estar errado, mas eu acho que normalmente qualquer ferramenta, quando você colocou o CPF lá, e ela ficou sem coloração, deve ter ficado com aquela coloração laranja, por laranja, eu acho. Isso. É isso? Clica com o botão direito em cima e acho que tem excluir regra de coloração. Vê se ele faz aparecer o Leme. Deixa eu ver se tem isso. Se for no Profit, é isso aí mesmo, excluir a regra de coloração na ferramenta Leme. Ah, sim, bacana. Então, localizei. E os candles, vocês que já estão mais habituados aí, como que vocês conseguem usar essa regra de coloração nos candles aí? Então, do Leme... Então, eu não lembro se no Profit... Você usa o FPLM, né? Se eu não me engano. Eu uso o FPLM no MA. Mas eu não lembro se no Profit, quando a gente vai colocar uma regra de coloração no box, se lá naquelas opções de regra de coloração, se aparecia o Leme. Eu acho que aparecia, entendeu? Eu olhei aqui, não tá aparecendo não, viu? Mas aí a gente faz uma adaptação se você quiser. Clica o botão direito em incluir regra de coloração, isso eu lembrei agora. Aí você coloca o... Cara, qual que é o nome do carinha? Peraí, no Candle aqui mesmo, né? Isso, incluir regra de coloração. É o... Shark N2. Shark N2. Coloca o Shark N2. Mas isso é gato, tá? Mas funciona. Shark N2. Achou? Eu não tenho esse Shark N2 não, pra te falar. Não, todo mundo tem, cara. Peraí, deixa eu colocar mais aqui que eu não tô... Dá uma procurada aí que eu acabei de colocar. Se eu procurar a ferramenta, né, pô, peraí. Shark N2. Só que o que muda é a velocidade. Eu não lembro de default qual é a velocidade que vem. Não lembro. Default é 2, amigo. Então coloca um. Coloca um. É um? Coloca um. Isso. Isso aí. Shark 1 só. Ó, o Arley aí, ó. Tô só lendo aqui, hein. Rapidão ele, ó. Já tava usando já. Então você pode reparar que normalmente ele vai bater com o box amarelo. Eu tô inserindo aqui. Tá. E só aproveitando que eu tava comentando do clicar. Isso aqui são três contas de 250. Tá? Então, em média, ó, 3 operações, 2 operações, 2 operações. Eu digo assim, 2 operações assim, onde que tem parcial, tá? Exemplo, esse aqui foi 3 operações. Deixa eu até mudar a cor aqui, não fica zoado. Exemplo, aqui, 3 operações, eu busco 300 por operação. Aqui, foi 2 operações onde que eu protegi. E daí me tirou com a proteção. Proteção. Aqui, uma operação.
ou duas operações com proteção. Tá vendo? Então assim, ó, stop aqui. Eu tenho stop também, ó. Tá aí, ó, na cabeça, ó. Tomei stop na cabeça. Entendeu? Aqui, ó. Mesma coisa. Então o que eu falo para vocês é realmente pegar o que está fazendo e você ter um operacional, ter uma leitura, entendeu? 90% do que eu faço de leitura é leitura da Ju. É o que ela passa pra gente nas monitorias, entendeu? E eu me atraso bastante porque eu não consigo perguntar, tá, na monitoria. E se a pessoa, o colega que tem um pouco mais de tempo, você sai na frente de mim, assim, muito mais rápido, porque eu tenho que parar e depois ir perguntando aos poucos, entendeu? Minimizou um pouco, porque hoje em dia quem tá mais no MA à noite é o Diogão. Então por isso que eu entro muitas vezes e pergunto algumas coisas para ele. Então, o importante como eu falei, o Leme não vai tirar ninguém assim, não vai fazer ninguém realmente ter aquela diferenciação, porque como eu falei, ele é a última coisa que eu analiso, realmente é o time de poder entrar. Mas tem situações que ele ajuda a me tirar o quê? A necessidade de clicar. Como eu falei, eu faço 2, 3 operações em uma conta, tá? Por dia. Eu não fico clicando 20, 30, porque não tem a mínima necessidade. Agora, se eu souber o que eu estou fazendo, se eu tenho noção do que eu estou fazendo, eu consigo clicar pouco e fazer bastante, tá? E para mim, como eu falo, eu satisfeito, né, em pegar 300 por operação. Não quero nem mais que isso, não. Faço 2 muitas vezes, é mais para poder bater meta de colchão muitas vezes, ou financeiro de saque, tá? Seria isso. Conseguiu, Júlio? Aí? Consegui sim, tô até já dando uma olhada aqui, testando aqui já. Beleza. Ô, Londrina, depois eu vou te passar as contas pra tu clicar, hein, cara. Acho que ele até saiu já. Tô até com medo. Beleza, moçada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais uns 10 minutinhos. Eu vou ter que dar uma saída. Do colega vai ficar muito cheio, né, Fernando? É. Beleza, moçada. Por mim aqui tranquilo, alguém aí de repente tá colocando no chat lá aqui.